Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo e estamos reativando o nosso Nowdcast. E é com muita alegria que eu tenho aqui uma outra convidada super especial para o nosso episódio de hoje, que é a Camila. A Camila é psicóloga, é gestalt terapeuta, especialista em educação em saúde e vamos bater um bate-papo, né, Camila? Que é sempre muito prazeroso estar na companhia da Camila sobre saúde mental. A ideia nesse episódio, Camila, é aproveitarmos a campanha do Janeiro Branco, né, que continua e, na verdade, o janeiro é para realçar, digamos assim, dar ênfase à importância de se discutir saúde mental, que é um tema que deve ser discutido ao longo do ano. Isso é muito importante enfatizarmos nessa sensibilização em relação ao cuidado com a saúde mental. E a Camila, né, está aqui conosco, nós vamos bater um papo. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Palhano, sou psicóloga do Núcleo de Acessibilidade da UEMA, o NAU, e estamos então aqui para poder discutir, refletir alguns pontos, né, que consideramos importantes em relação à saúde mental. E Camila, eu já gostaria então de iniciar com você, pensando no tema dessa campanha, né, também fazendo uma abertura para quem não sabe sobre a campanha do Janeiro Branco. Foi uma campanha idealizada por psicólogos mineiros no ano de 2014. A campanha, se eu não me engano, já está na 10ª edição. E o objetivo é justamente esse, né? Poder sensibilizar as pessoas a respeito da importância do tema, né? De se discutir saúde mental e cada vez mais se discutir saúde mental sem o tabu, que ainda é muito presente quando se fala no tema. Então, a campanha, a ideia é que se discuta e se leve essa temática, né, da importância do cuidado da saúde mental nos diferentes espaços públicos. Então, que se vai discutir saúde mental numa praça, que se vai discutir saúde mental, né, às vezes num ponto de ônibus, nos diferentes espaços laborais. Essa é a ideia, né, que isso realmente se propague, né, assim como se fala tanto da questão da saúde física, né, cuidar da saúde física, né, a ideia é que também se possa dar essa ênfase para a saúde mental, a importância da saúde mental. O tema da campanha, Camila, desse ano, é a saúde mental, ela pede equilíbrio. A ênfase que eles deram muito é atrelando a saúde mental a equilíbrio. Acho que a gente poderia começar conversando um pouco sobre isso, né? É, assim, qual o teu entendimento? O que você pensa, né, quando vem essa palavra equilíbrio e relaciona a saúde mental com equilíbrio? Oi, Raíssa. Primeiro, obrigada pelo convite, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema que é de extrema relevância. E é importante, primeiro, desmistificar, né, quando a gente fala de saúde mental. A gente não tem uma visão assim muito reducionista de achar que o indivíduo ele é um sintoma, ele é um transtorno, porque na verdade ele não é. Né? Sim. Ele é um indivíduo que ele está ali perpassando por sua subjetividade, como Sim. qualquer outro indivíduo, e a saúde mental ela faz parte da saúde total, né? Então, assim, já começar por não ter esse entendimento de que a saúde mental é algo à parte, porque ela não é algo à parte do sujeito, né? Sim. Então, quando você fala em equilíbrio, quando a campanha traz esse mote para a gente pensar sobre, refletir acerca dessa questão do que seria o equilíbrio em saúde mental, eu penso que a gente tem que primeiro entender a saúde como um todo, né? E Sim. a saúde mental está dentro do conceito de estar saudável, que compreende a saúde orgânica, a saúde mental, a questão das vulnerabilidades, né, da própria vulnerabilidade social, do contexto econômico, do contexto ambiental em que esse indivíduo está inserido. Né? Então, Uhum. pensar de uma forma mais totalitária acerca do ser humano e da sua subjetividade. Perfeito. E aí, quando você pensa, então, equilíbrio, como alcançar esse equilíbrio, na tua opinião? Então, como, né? A pergunta de milhões. Não, mas assim, equilíbrio não tem a ver necessariamente com você estar no centro, no meio das coisas, mas tem a ver com manejo, né? Eu penso com que tem muita relação com você conseguir lidar com aqueles aspectos mais positivos e negativos, sem que aquilo te traga necessariamente um adoecimento, né? Então, autoconhecimento é importante, garantias de direitos, garantias de qualidade de vida, de acesso à educação, aos recursos mais básicos, né? A saúde de uma forma geral. Então, é você conseguir ter um pouco de dignidade desse indivíduo em vários aspectos que o compõem, né?
O equilíbrio não é necessariamente você ter sempre ou o mesmo comportamento, ou você ter sempre as mesmas vivências, mas você conseguir se organizar nas distintas interações que vão acontecendo, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente relaciona muito a sintoma, né? O indivíduo está sintomatizando, ele está ali com um problema, ele está com algo aparecendo, mas o que, que esse sintoma quer dizer, né? Para que, que esse sintoma surge, como ele se comunica? Na verdade, o sintoma não é o sintoma do sujeito, é o sintoma da relação que ele constitui com o meio em qual ele está inserido, né? Então, o equilíbrio tem muito a ver com essas relações, né? Com essas interfaces. Eu penso dessa forma. Eu acho que mais do que buscar, de repente, um comportamento padronizado, e a gente nem pode falar de comportamento padronizado quando a gente Sim. pensa nas questões da individualidade, né? Mas de entender qual que é a relação e para que aquilo surge, né? O que ela está querendo comunicar, sinalizar. Eu acho que tem mais a ver realmente com você conseguir manejar o que aparece sem que aquilo cause comprometimentos ou danos muito severos. Ótimo. Eu estou de total acordo, né, com esse entendimento, até porque em muitos momentos, quando eu, por exemplo, vou dar algumas palestras e surge essa questão da saúde mental, eu vejo o quanto que as pessoas ainda atrelam esse tema ao transtorno mental. De novo, é o que você trouxe muito bem. Aos sintomas, né, aos problemas mentais. Então, é como se as pessoas, somente aquelas com transtornos mentais, né, já com um diagnóstico, muitas vezes psiquiátrico, que fosse buscar e cuidar da saúde mental. E a gente precisa desconstruir isso. Na verdade, é como você colocou muito bem, a gente precisa ter esse entendimento que falar de saúde mental é falar da pessoa. É falar, né, de uma forma integral, de uma forma global. Então, a saúde mental, ela não é meramente aquele sintoma ou aquela doença, aquele transtorno mental. É muito mais amplo. E, inclusive, né, buscar ajuda, quando se fala da psicoterapia, né, a tua área de atuação, a minha também, né, uma das nossas áreas de atuação, nesse contexto clínico, né, de realizarmos a psicoterapia, esse acompanhamento psicológico, né, qualquer pessoa ela pode procurar, não necessariamente alguém que tem um transtorno mental. Então a gente precisa também desconstruir isso, porque eu penso que quanto mais cedo, inclusive, você vai em busca dessa ajuda, caso você não consiga lidar com as suas demandas, com as suas questões, né, sozinho você não está dando conta, né, penso que é, né, um bom indicador aí para uma busca de ajuda da psicoterapia, por exemplo, né, se precisa desconstruir isso, porque às vezes são outras questões existenciais, eu penso que é importante ressaltar também isso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa não está conseguindo lidar com uma separação, com um divórcio, né? Então, ela pode muitas vezes ali recorrer a essa ajuda psicológica e isso pode ajudá-la, como outras questões. Às vezes vamos pensar as questões, né, mais macro, né, macro políticas, sociais, econômicas, pessoas com dívidas. Sim. Por exemplo, dívidas afetam muito a saúde mental, né? A pessoa endividada, a pessoa, enfim, né, com todas essas questões, problemas financeiros. Né? Então, penso que são muitas demandas que podem levar alguém a buscar essa ajuda, né, psicológica. Um outro ponto que você traz, e ainda pegando esse gancho dessas questões sociais, né, uma das ressalvas que eu tenho um pouco também em relação à campanha do Janeiro Branco, é o quanto eles acabam também dando muita ênfase para a pessoa, né, no sentido também, cuide da sua saúde mental, é como, às vezes dá aquela sensação como se a pessoa estivesse isolada, né, do meio, e fosse só por vontade dela, né, por esforço, vem muita ideia da meritocracia, que ela vai dar conta e ela vai mudar. E a gente sabe que a questão é muito mais complexa. Quando se fala do meio, quando se fala dessa questão do ambiente, envolve toda uma questão política, toda uma questão social, né, toda uma questão econômica, cultural. Então, eu penso que são muitos elementos que vão falar dessa pessoa e da realidade dela. Recentemente eu estava conversando, né, com uma amiga e ela me trouxe a seguinte questão: o que você acha que está acontecendo? Que as pessoas estão cada vez mais doentes, né, emocionalmente doentes, fragilizadas, muito vulneráveis do ponto de vista psíquico. E aí, pensando sobre isso, eu acho que hoje o nosso momento social ele também é muito adoecedor.
né? Sim. Então, quando a gente fala em saúde mental, é lógico que é preciso considerar o que tem de intrínseco, o que tem de interno, o que tem de componente ali, às vezes até biológico, hereditário, mas a gente também não pode deixar de desconsiderar o ambiente, né? Eu acho que o ambiente ele é muito favorecedor, tanto para a saúde quanto para estados não saudáveis, né? Sim. E entender que o patológico, isso que a gente denomina de patológico, não é necessariamente o transtorno. Eu atendo pessoas que chegam no consultório já com um CID, né, com um diagnóstico, e se colocam dessa forma, através do diagnóstico. E cabe a nós, psicólogos, profissionais da saúde, fazer uma psicoeducação e deixar muito evidente de que ele não é aquele diagnóstico, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que apresenta, de repente, um quadro sintomatológico que o insere em um diagnóstico, mas que não adianta você trabalhar sintoma. Né? Não adianta você ter um foco ali muito fechado naquilo que é trazido, naquilo que é diagnosticado, até porque também tem um outro problema em saúde mental. Os diagnósticos são feitos de forma, às vezes, bem discriminadas, muito rápidos, através de uma consulta ali de 10, de 15 minutos, sem conhecer ali a totalidade, as questões existenciais daquela pessoa, né? Então, esse aspecto da psicoeducação e desse entendimento social, né, como você está falando, assim, entender que não, o indivíduo ele é individual, né? Tem a individualidade, aquilo que é só dele. Mas ele vive no meio, ele interage com pessoas, ele tem um ambiente de trabalho, ele tem um ambiente educacional, né? E tudo isso compõe, faz parte do processo dele aquisitório de repertório, de resposta emocional, de resposta comportamental, né? Então, em ter essa visão um pouco mais ampliada. Eu acho que o profissional ele precisa ter essa visão mais ampliada e que esses momentos de campanhas elucidativas, eles servem também para que a gente leve à sociedade essa visão mais ampliada, né? Porque senão a gente fica repetindo um discurso que acaba não sendo muito efetivo. Sim, sim. E aí, pensando um pouco nas diferentes populações, né, que nós atendemos, em relação, vamos pensar esse público infantil. Quais são as tuas preocupações enquanto psicóloga, enquanto psicóloga clínica, né, como gestalt terapeuta, em relação a que cuidados, assim, precauções, né, o que você percebe que tem colaborado para um adoecimento desse público infantil, né, entre crianças e adolescentes? Conta um pouco aí dessa experiência, como tem sido esses atendimentos e falando um pouco, né, desse momento presente. A demanda para esse público foi uma demanda que cresceu bastante nos últimos 3 anos, né? Vamos pegar aqui de 2020 para cá, o período pandêmico, levou as crianças para o consultório, não que essa demanda não existisse, só que havia uma subnotificação de demanda aí, né? Sim. Mas de 3 anos para cá, as crianças deram um boom nos consultórios de psicologia, né? E o que eu percebo, essa criança ela está inserida numa família, né? Então a criança ela representa às vezes a disfuncionalidade familiar. Sim. Tem muita criança também do pré-consultório, muito adolescente, que não necessariamente ele precisaria estar ali. Mas os pais, os cuidadores, a própria escola, que precisaria, assim, reconfigurar muita coisa, né? Nas relações, nos vínculos, na forma como essa criança é tratada, nas tratativas, né? Nos regramentos. Mas, de fato, teve um acréscimo, e um acréscimo também de crianças diagnosticadas com transtornos muito severos. Né? O TAG, que é a ansiedade social, a depressão, crianças com ideação suicida, muito diagnóstico de TEA, né, de autismo, muito diagnóstico de hiperatividade. E eu me questiono, sabe, Raíssa, enquanto profissional que atende, acompanha ali semanalmente, que conversa, que sabe um pouco desse universo dessa criança, até onde de fato esses diagnósticos estão corretos. Veja, tem muito diagnóstico correto, mas também tem muita coisa que é a desconsideração do próprio ciclo de vida, da etapa de desenvolvimento da criança. Eu vejo que hoje a gente vive numa sociedade da tela, uma sociedade de consumo, né? A sociedade da liquidez mesmo, onde o tempo vai, a cada medida que o tempo passa, um interesse ele vai deixando de ser relevante, muda-se para outro com muita facilidade, e as crianças elas assimilam muito mais rápido do que o adulto, então isso faz com que os comportamentos se alterem muito também, nesse processo de oscilação de comportamento, de afeto, né? E falta
um diálogo, falta um entendimento disso. Então, muita coisa que é típica do desenvolvimento, uma criança de 3, 4 anos, ela é uma criança ativa, ela é uma criança que corre, ela é uma criança que se opõe, ela é uma criança que faz birra quando ela não recebe o que ela quer, quando ela recebe um não, que tem uma baixa tolerância realmente à frustração, mas isso tem sido entendido muito como um adoecimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito sensível para fazer essa distinção, né? E, ao mesmo tempo, um olhar muito sensível para entender e acolher essa criança, porque essa criança ela é o adulto do futuro. O adulto que hoje está adoecido emocionalmente é um adulto que ele foi uma criança, ele traz com ele até hoje uma criança interna, né? Que talvez não esteja autorregulada, que talvez esteja desorganizada emocionalmente, porque tem coisas ali na infância que não foram muito bem assimiladas e processadas, né? Sim. Mas aí são dois caminhos. Um de entender se de fato essa criança ela tem aquilo que é dito que ela tem, ou se é uma demanda da família. E aí é muito mais fácil mandar a criança, de repente, para a terapia, para o psicólogo, do que a família como um todo se reorganizar, né? Entender aonde que estão ali os seus problemas. E outra é acolher essa criança para que a gente possa, nesse momento inicial de desenvolvimento, antes dela entrar na vida adulta, para que ela não carregue com ela essas vivências que são mais danosas, traumáticas, esse comportamento que não é tão saudável, né? Sim. E que à medida que ela vai crescendo, vai sendo prejudicial. Um outro ponto é que não adianta você ter um olhar também, um trabalho só com a criança. A criança ela não tem repertório, ela não tem condições cognitivas de sozinha promover grandes mudanças internas. Sim. Uma criança de 6, 7 anos está no consultório de psicologia, é benéfico? Claro que é benéfico, mas às vezes o sintoma não aparece com o psicólogo, porque ali no consultório é um ambiente seguro, né? Então aparece dentro da escola e da família. Então, se a família e a escola não estão inseridas dentro do processo de forma colaborativa, participativa e efetiva, não vai haver mudança, né? Sim. Então, assim, é uma interação. Com isso, o trabalho acaba ficando também um pouco mais difícil, porque você depende de vários agentes aí. E aí você trouxe um ponto, né, que eu considero de extrema relevância também, que é esse trabalho em equipe. Uhum. Então, se você muitas vezes não tem esse diálogo com o psiquiatra que atende essa criança, esse adolescente, escola, eu penso que é um tema central. E vejo, por exemplo, recentemente a nossa equipe, né, foi chamada para uma escola aqui em São Luís para fazermos uma formação com professores, né, para trabalhar tanto a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e foi notória, assim, de fato, a dificuldade, né, dos professores, e muitas vezes é não ter mesmo o conhecimento, todo o entendimento em relação ao TEA, por exemplo. Foi um momento que eu trouxe também algumas reflexões a respeito e tentando ter essa visão mais ampla da saúde mental, né, junto com essa comunidade escolar. Mas é um outro ponto que eu vejo o quanto ainda há, né, uma falta de conhecimento, uma falta de qualificação desses profissionais e os efeitos disso, quais os desdobramentos de estar num ambiente, seja porque não se sente acolhido, né, sejam as questões de bullying, que são seríssimas. E eu observo que ainda tem muitos professores que minimizam um problema que é seríssimo, de bullying, por exemplo. Né, você observa a questão psiquiátrica que você trouxe, é algo que eu constato principalmente dentro do Sistema Único de Saúde. Eu também atuo pelo SUS, então, de fato, a demanda é muito grande, né, um quantitativo imenso de pacientes que passam, né, de pessoas que passam com o psiquiatra, acaba realmente sendo aquele atendimento de 5, 10 minutos, é muito tempo. E aí você se pergunta, de fato, né, como fazer realmente um bom diagnóstico, né, como cuidar, né, dessas pessoas nesse curtíssimo espaço de tempo. E todo o efeito deletério, digamos assim, de receber um diagnóstico que muitas vezes você percebe ali que não... Que está equivocado, né, tá totalmente equivocado. E as consequências disso, inclusive para a criança, para o adolescente, que fica cada vez mais estigmatizada, a família sem saber, também essa questão, né, de como lidar, o que fazer diante de tudo isso. E aí você, na verdade, né, de novo, vira aquela bola de neve, né, aqueles problemas, eles vão, né, cada vez mais se avolumando, digamos assim, e não se resolve, né? Pelo contrário, você tem ali uma série de situações que eu penso que poderia, inclusive, de repente, né, com uma maior qualificação, trabalho em equipe,
né, serem resolvidos, sanados, né, sem a coisa, né, se desdobrar e podendo ter efeitos, né, e aí a gente vê tantos casos aí, autolesão, né, ideação suicida, as tentativas de suicídio, né, todo comportamento suicida, né, lá no ambulatório, por exemplo, e dentro do consultório, quanto tem crescido também os casos de transtorno de ansiedade, é o que a gente mais atende, né, lá dentro da nossa realidade, fora os transtornos de humor também, né, dando destaque aí para a depressão, mas é isso, né, eu penso que, de fato, é algo complexo, eu penso que um ponto importante que a gente quer também deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo é a complexidade, né, do tema, e que às vezes as pessoas reduzem, tratam de uma forma, né, muito reduzida, muito simplista. É um tema complexo e não dá para você pensar em saúde mental se você não pensa que a pessoa vai ter acesso ao básico, né? Como que você vai ter a sua cabeça organizada se de repente você tem tanta vulnerabilidade financeira a ponto de você não conseguir que seu filho tenha comida todo dia, né? Como que fica uma mãe numa situação dessa? Como que você pode, de repente, não ficar ansioso numa sociedade de muita cobrança, cobrança por resultados, de muitas questões assim, de comparativos estéticos e de padrões, né? Onde a tua individualidade não é respeitada, questões de exclusão social. Então, realmente é muito complexo porque é uma teia. Sim, Né? sim. E a gente sabe que as pessoas que chegam ao consultório é uma parcela mínima da sociedade, porque ainda há um processo de elitização da saúde mental. Vem sendo desconstruído, né? Os profissionais cada vez mais estão engajados nesse processo do acesso à saúde mental, mas ainda infelizmente ainda né? Então, assim, de fato, é complexo porque as nuances são muitas, né? Ainda tem muito trabalho aí pela frente. E aí, falando dos desafios, agora trazendo um pouco da outra população, que aí pensando no nosso núcleo, né, do atendimento às pessoas com deficiência, eu vejo também o quanto ainda predomina essa visão capacitista. Se discute muito sobre capacitismo, né? Então, para quem não sabe, é justamente quando você acaba ressaltando, quando você acaba, né, focando muito mais nas limitações, nas deficiências propriamente ditas, né? Inclusive vendo a pessoa com aquele olhar de inferioridade, de pena, e o quanto é também fundamental, né, se ter um outro olhar, desconstruir essa ideia. Né? A gente, por exemplo, está aqui dentro do núcleo de acessibilidade da UEMA e estamos falando de pessoas, né? Temos os mais variados públicos e pessoas que também vão ter, vamos dizer assim, as suas limitações, as suas dificuldades, mas a gente está dentro de uma universidade pública, fazendo um trabalho acompanhando esses alunos, né? E que são pessoas, por exemplo, que chegaram, né, ao ensino superior e acompanhando pessoas que vão fazer sua pós-graduação, enfim. Né? E pensando em termos de limitações e fragilidades, né, as vulnerabilidades de cada pessoa, isso vai estar presente, né, no ser humano. Não tem aquele ser humano que não vai ter limitações, dificuldades. Então, penso que é um outro olhar muito importante, e aí pensando até, voltando para os professores, mas agora dentro do meio acadêmico, ter esse olhar em relação a essas pessoas. Então, eu penso que essa campanha também da saúde mental, e para mim a saúde mental está muito atrelado à ideia das potencialidades, e penso que é um norteador para a psicologia, para as psicólogas, os psicólogos, que é justamente poder investir, né? Você, de fato, ter esse olhar sensível, né? E trabalhar cada vez mais para que essas potencialidades elas possam emergir, que elas possam estar ali presentes, né, e que isso vá gerando uma autoconfiança. É porque é algo concreto, né, Raíssa? Todo mundo tem seu lado mais suscetível e tem sua potência. Todo mundo. Sim, né? sim. Então, isso é preciso ser suscitado. E não adianta só você dizer para a pessoa assim, você precisa cuidar disso. Às vezes não é tão simples esse autocuidado, ou que sozinho a pessoa consiga fazer um reconhecimento, né, daquilo que é próprio seu.
Então, no caso da universidade, os professores, eles têm esse papel. A educação é isso também, né? É esse Sim, resgate sim, daquilo que está ali no sistema mais íntimo, mas que você que está de fora, você de repente que tem ali uma preparação maior para aquilo, consiga enxergar e dar material para que aquele aluno se desenvolva. sim, Independente de se tratar de um aluno com deficiência ou não. sim, sim. A importância, né? E de ter essa possibilidade também de diferentes recursos pedagógicos para que isso se efetive, né? Bom, e uma outra população também, até porque se a gente for pensar na nossa realidade brasileira, a população está envelhecendo, né? Então, penso que falar do envelhecimento, se discute hoje muito também essa questão como envelhecer de modo saudável, é uma outra população, né? Eu lembro um período também, algumas colegas psicólogas que trabalhavam, né, em pronto-socorro, lembro, a gente tem aqui o Socorrão, que é uma referência, né, em termos hospitalar, de urgência e emergência. Eu lembro que elas relatavam muitos casos de suicídio, né, na população idosa. Muitos casos, chegavam muitas pessoas, né, nesses espaços com tentativa de suicídio. Em relação a essa população, Camila, que olhar devemos ter em relação aos idosos, né, que cuidados, né, como também pensar em promover essa saúde mental nessa população? Essa questão do suicídio na população idosa, ela está muito atrelada à falta do sentido, né? Você Sim, deixou de ser útil, você deixou de produzir, às vezes há uma desvinculação familiar, quer dizer, a família já não reconhece mais aquele indivíduo como um indivíduo importante, ele envelheceu, ele dá trabalho, ele adoeceu, né? Então, tem um processo aí natural que não é o correto, não deveria ser, a gente deveria cuidar muito bem dos nossos idosos, mas que se o indivíduo não produz mais, ele deixa de ter valor, né? Então eu penso que a questão do suicídio está muito ligado a isso, né? Há um rebaixamento de autoestima, um rebaixamento de humor, há uma sensação de que você é um peso, de que você é um fardo, há a questão da solidão, que é muito presente na população sim, idosa, né? Então, políticas que abranjam os idosos para que eles possam ter um grupo identificatório. É muito importante para o idoso participar de um grupo identificatório, né? De sim, conviver com outros idosos, de se manter ativo, de oxigenar mesmo a cabeça, as ideias, sim, né? De entender que sim, que ele continua num período de desenvolvimento. O ciclo da vida ele só acaba quando a vida acaba, né? sim, Enquanto você está envelhecendo 70, 80, 90, você está renovando ali, né? Muitas coisas, está adquirindo ainda, né? Tem toda uma possibilidade de adquirir habilidades, conhecimentos, de interagir, né? sim, Acolher esse idoso, né? Entender que ele é importante, sim, ele é relevante. Esse idoso ele participou da construção social, né? Se não fosse esse sim, indivíduo que envelhece, nós não teríamos nem sociedade e que todos nós iremos envelhecer e que bom que iremos envelhecer. Significa que a gente continua vivo e a gente continua podendo viver, né? Viver com aquelas pessoas que a gente ama, fazer as coisas que têm significado, né? Então, eu acho que acolher, inserir em grupos, cuidar da saúde mental desse idoso, né? Ressaltar a sua importância social, sim, programas que o assistam, né? Manter esse idoso ativo, isso, né? É óbvio que é uma fase da vida que também eles são acometidos de muitos adoecimentos a nível biológico orgânico, né? sim, Muitas síndromes neurodegenerativas que às vezes impossibilitam isso, né? Mas a maioria da nossa população hoje tem envelhecido relativamente com saúde. Hoje em dia você sim, encontra pessoas. Se a gente pensar em 50 anos atrás, um indivíduo de 70 anos, ele era completamente improdutivo, sim, né? Hoje em dia, um indivíduo de 70 anos, ele ainda está no mercado de trabalho por escolha própria, mesmo podendo se aposentar, mas às vezes ainda está no mercado de sim, trabalho, né? sim, Está produzindo, está participando da economia do país, ele tá viajando, ele está com sua família, ele está estudando, né? Na universidade você vê isso. sim, sim, Provavelmente você deve ter contato com alunos que já estão numa etapa de vida que sim, tem, anteriormente eles já estariam parando. Não, e eles estão buscando novos sentidos, né? Então, acho que é muito importante a gente, enquanto profissional e enquanto sociedade, fazer essa validação. sim. E aí você trouxe um ponto, eu gosto muito também de ressaltar, que eu penso que um conceito fundamental dentro de saúde mental é o sentimento de pertencimento à comunidade, né? Então,
essa questão de, né, você se sentir pertencente, você participar de grupos, ter ali seu grupo, se sentir acolhido, né, sentindo que está realmente produzindo. A gente está no sistema capitalista, né, não é à toa esse capitalismo selvagem que vai exigir mesmo, né, produtividade, produção, né, você precisa, né, gerar lucros, né, ter sua fonte de renda, enfim. E aí se atrela muito essa ideia, né, quando você passa a não fazer mais isso, a não produzir, né, você fica inútil. Então, né, tem todo esse peso também social, cultural, né, do nosso sistema político, enfim, que também reflete bastante. Mas penso que quando se promove, e aí, sobretudo, né, pensando um pouco dentro do campo da psicologia para as pessoas que atendem especificamente essa população, a importância de ter esse olhar mesmo, né, de conseguir perceber, né, se esse idoso está integrado em grupos, né, o que ele ainda faz para preencher, porque muitas vezes, de fato, já estão aposentados, e é muito comum, né, quando a pessoa, por exemplo, é muito ligada ao trabalho, já gostava muito daquela ocupação, quando ela se desvincula daquilo, se ela não tem como preencher, né, aquele tempo que antes era destinado ao trabalho, muito provavelmente, né, tem chances, ela pode ir adoecendo, ela pode, né, de repente até um quadro mesmo desenvolver, um quadro depressivo, enfim, né, pode aí ter... Tem uma coisa, né, que é o processo de enlutamento. Quando a gente fala de enlutamento, vem muita questão da morte. Mas não é a morte não é só a perda corpórea de alguém, né? Esse processo de enlutamento, ele diz muito respeito às perdas da vida. E a gente está o tempo todo perdendo alguma coisa, né? Os filhos saem de casa, essa pessoa já fica sozinha, né? Você se aposenta, é um grande processo de enlutamento, a aposentadoria, deixar de trabalhar, Sim. né? Às vezes um adoecimento já é um processo de enlutamento porque te traz restrições de vida. Então, assim, o idoso, ele vivencia o enlutamento de uma forma muito pontual e presente, porque ele já passou por etapas onde ele já teve essas perdas que foram significativas. Sim. Né? Então, isso é um ponto também, né, para a gente considerar. Sim. Então, é isso. Eu penso que a gente já, né, pôde aí desenvolver muitos temas, falar um pouco. Penso que é uma preocupação importante também destacar cada uma dessas diferentes etapas, apesar de estarmos falando da pessoa como um todo, né? Estamos falando da pessoa e ela vai passar por diferentes, né? É o próprio desenvolvimento humano, enfim, né? E feliz quem consegue chegar até lá, né? Mas, enfim, Camila, quero te agradecer em nome do Núcleo de Acessibilidade da UEMA, né? Esse bate-papo aqui que foi maravilhoso, numa manhã trovejante. Gente, estamos aqui hoje, São Luís do Maranhão, amanheceu assim, com muita chuva, né? Trovões, mas conseguimos, né, ter esse bate-papo. E foi muito bom, é sempre muito bom conversar com você, né? Estar na sua presença. E agradecer a todos que estão nos assistindo. Quem não conseguiu, né, assistir, o conteúdo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. E aguardem que o Naldecast tem muitas, né, novidades aí pela frente. Então, agradeço aí a todas, todos, nossa equipe aqui de produção, nossos queridos companheiros da equipe técnica, né, em especial Silvio e Pedro. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Raíssa. Assim, falar de saúde mental é um tema extremamente relevante, né? É de importância social, né? E me chame mais vezes que eu virei com certeza, né? Obrigada, acho a iniciativa do NAU maravilhosa de ter esse canal para discutir questões de naturezas distintas e deixar isso muito acessível ao aluno, né? Quero te parabenizar e agradecer. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima.